Olá, meus amigos e minhas amigas do Mesa Inteligente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Felipe Martarelli, sou especialista, mestre e doutor em Direito e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Emenda Constitucional 125, a Emenda Constitucional que alterou os requisitos do recurso especial. Muito bem. Aproveito a oportunidade e peço para você que não é inscrito ou que ainda não curtiu esse vídeo, por favor se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar a nossa causa. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Solta a vinheta, Nildetão! Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Mesa Inteligente, obrigado por estarem aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Emenda Constitucional 125, que alterou o artigo 105 da Constituição, isso mesmo, alterou o artigo 105 da Constituição, trazendo novos requisitos para o recurso especial. Muito bem. Vale salientar que a nossa Constituição ela é de 5 de outubro de 1988 e até o presente momento ela teve 125 emendas. Isso é muito, pessoal. Isso é muito para uma Constituição que é chamada de Constituição rígida. A Constituição dos Estados Unidos, que é de 1787, tem menos emendas que a nossa, que é de 1988. E deixa bem claro que, por mais que lá seja uma Constituição mais aberta, uma condição mais principiológica em alguns pontos, é muita emenda que o Brasil tem para esses 30 e poucos anos de Constituição. Então, vale ficar esse adendo que eu gostaria de falar com vocês. Mas muito bem, o que foi essa Emenda Constitucional 125? A Emenda Constitucional 125, ela vem junto, ela é feita pelo Poder Legislativo com força do STJ, com apoio do STJ. O STJ, ele é o órgão responsável por julgar os recursos especiais, como o pessoal do direito muito bem sabe. O problema é que o STJ quis apertar ainda mais o gargalo, quis ainda afunilar ainda mais, diminuir, peneirar ainda mais a quantidade de processos que chegam até ele. Então, os tribunais de segunda instância a partir de agora, os advogados que querem levar de segunda ao STJ, terão mais dificuldades e será mais difícil recorrer ao STJ do que antigamente. Antigamente o STJ já vinha restringindo essa subida do recurso especial por meio de súmulas, por meio de programas de computador, algumas maneiras que já dificultavam a subida do recurso especial. Porém, essa emenda constitucional, ela traz um adendo que fala o seguinte: a partir de agora, se você quiser interpor um recurso especial ao STJ, você deverá obrigatoriamente demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucionais discutidas no caso. O que é isso? É você falar que aquelas questões que não abarcam, que não batem na Constituição, mas que batem em leis federais, elas são questões de relevância, ou seja, não pode qualquer caso mais ir ao STJ. E o próprio parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição fala quais são os casos de relevância. Fala que são ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor sejam acima de 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão estiver contrário a decisões do STJ e as demais que a lei permitir. Ao meu ver, essa emenda à Constituição ela é uma emenda elitista, ela é uma emenda que basicamente serve para afunilar a subida dos recursos ao recurso especial ao STJ, prejudicando quem tem processos mais pobres,
processos mais... é o povo pagando pela incapacidade do STJ julgar processos do Brasil inteiro. O STJ não tem capacidade técnica, física, para julgar processos do Brasil inteiro como vem julgando. Eles precisam peneirar isso. Mas quem vai pagar essa conta é o cidadão que tem processos mais pobres. Por quê? Porque algo que chama muita atenção nesse inciso 3 do artigo 105, no parágrafo 3º, inciso 3, é que ele coloca ações cujo o valor não ultrapasse 500 salários mínimos. Ou seja, se você tiver uma ação abaixo de 500 salários mínimos, ele nunca vai chegar no STJ de acordo com esse inciso. Existe já uma pequena corrente, uma discussão se abaixo de 500 salários mínimos você tem que obrigatoriamente demonstrar a relevância ou se só acima de 500 salários mínimos que há relevância. Se você levar em consideração que essa primeira corrente, que abaixo de 500 salários mínimos você precisa demonstrar a relevância e que acima de 500 salários mínimos você já subentende que há relevância, até aí a gente pode entender como algo um pouco mais razoável. Agora, levar o caminho em dizer que abaixo de 500 salários mínimos nunca haverá relevância é colocar na mão daqueles que precisam de uma ação um pouco mais baixa a conta da incapacidade do STJ de julgar aquelas questões. Vejamos que essa emenda constitucional ela entrou em vigor agora no dia 14 de julho de 2022 e ela vem de uma maneira a determinar, a colocar uma barreira para que se suba os recursos especiais. E já era difícil subir, né? Quem advoga, quem é procurador, quem é promotor, sabe que já é difícil subir um recurso especial ao STJ. Porém, com essa emenda, o caminho se estreita ainda mais. O grande problema dessa emenda é que ele se estreita para pessoas de baixa renda, ou processos de baixa renda, ou processos mais pobres. Porque ele coloca valores para subir. Agora, só processos acima de 500 salários mínimos podem subir. Ou seja, processos de grandes empresas podem ser julgados pelo STJ, mas o João versus Maria não pode, porque eles são pobres. Ao meu ver, tem alguma coisa meio errada nesse inciso, né? Essa emenda constitucional, ao meu ver, não é muito bacana. Eu espero que essa primeira corrente, na qual diga que abaixo de 500 salários mínimos poderá ser demonstrada a relevância e aí sim subir ao STJ, e que acima de 500 já se entende, já se tem o pressuposto, já se tem a presunção, né, da relevância como a correta. Porque se a segunda corrente ficar determinada como a correta com aquela que somente acima de 500 salários mínimos e ponto pode ir ao STJ, ao meu ver, essa emenda constitucional é uma emenda constitucional inconstitucional. Mas isso só o tempo dirá. Eu defendo a primeira corrente, então para mim isso não está definido. Isso está começando a ser discutido. Para mim, acima de 500 salários mínimos já é demonstrada a relevância. Abaixo é necessário demonstrar a relevância. Essa corrente não é absoluta. A outra corrente diz que abaixo de 500 salários mínimos não pode subir ao STJ, somente que tem relevância, só haverá relevância acima de 500 salários mínimos. E o que me preocupa um pouco é o texto do parágrafo 3º, porque ele coloca o seguinte: haverá a relevância nos seguintes casos. Ou seja, ele está falando, existe relevância quando a ação for maior de 500 salários mínimos. Então, pode ser que essa segunda corrente, a qual eu acho inaceitável, vingue, porque a redação expressa é de que haverá relevância cujo valor ultrapasse 500, ou seja, abaixo de 500 não há relevância. Isso é o que está escrito expressamente. Mas se nós formos fazer uma interpretação sistemática, teleológica, até axiológica, a gente tem que chegar à conclusão que acima de 500 salários mínimos existe obrigatoriamente a relevância. Abaixo tem que ser provada. Agora,
Aguardemos cenas do próximo capítulo para vermos o que vai acontecer nesse caso. Eu realmente não gostei dessa emenda, muitos advogados não gostaram, e o STJ precisava dessa emenda porque não está dando conta da quantidade de processos que os tem julgado. Pessoal, por conta de hoje isso é só. Eu agradeço a participação de vocês. Você que está aí do outro lado, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Mais uma vez, curta e siga nosso canal para ajudar a causa. E nos vemos em breve num próximo episódio aqui do Mesa Inteligente. Um beijo e tchau!